Welcome everyone to the Casa Casinha Channel. Sejam todos bem-vindos no canal da Casa Casinha. É muito bom estar com vocês novamente aqui no canal da Casa Casinha. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no canal da Casa Casinha. Sejam todos bem-vindos no canal da Casa Casinha. E muito obrigado a todos vocês que deram seus comentários nessa semana que passou aqui. Muito obrigado a todos vocês, seus comentários. Fizeram várias perguntas, tá? Eu vou ver que eu respondo 3 perguntas aqui. Tirei 3 perguntas para responder, né? Aqui vou estar respondendo as perguntas aqui. A primeira pergunta é de Lúcia Aparecida. Como salvar uma samambaia chorona encharcada, né? E Maria Geralda, Carlos, o que está acontecendo com o vaso quando joga água, ela solta, as folhas soltam. E outra, Priscila Andressa, a minha samambaia está amarelando as folhas, será que é o calor? Então eu vou estar respondendo essas 3 perguntas aqui, tá? Essas 6 perguntas eu vou estar respondendo aqui, né? Dando dicas de como podemos evitar isso, né? Ou evitar o que a gente pode fazer aí. Então, muito obrigado pelos seus comentários, né? Está parecendo aqui que o meu tempo está meio curto, mas uma pessoa sábia diz, o tempo é o suficiente. Então, né, o tempo é suficiente. Então, muitas vezes, a gente é que, quer dizer, não faz as coisas na hora certa. E aí, né, aquele tempo, né, não é mais suficiente para a gente, mas o tempo é o suficiente. Muitas vezes, a gente que não consegue fazer as coisas no tempo certo. A gente não conseguindo fazer no tempo certo, o tempo parece ser insuficiente, né? Mas a gente vai lutando aqui, né, para tentar fazer as coisas no tempo certo, tá bom? Mas muitas vezes, né, a gente não faz as coisas no tempo certo, aí vai acontecer isso, da gente achar que o tempo é curto, mas o tempo é o suficiente, né? Então vamos lá então. Primeira pergunta que eu vou estar respondendo é de Lúcia Aparecida. Como salvar a samambaia chorona encharcada? Então, muitas vezes, dona Lúcia, aí de João Pinheiro, um abração para todos vocês de João Pinheiro, a gente joga um pouco de água a mais nas plantas, né? Vai acontecer isso, né? A gente jogar um pouco de água a mais nas plantas, né? E por ela não absorver toda essa água que a gente jogou, acaba dando apodrecimento às raízes. Isso não só acontece com a samambaia chorona, mas acontece com vários tipos de planta aí que eu já planto em vasos, e acontece da gente talvez não fazer aquele furinho adequado ali de dreno, né? A água fica lá empoçada e a planta acaba apodrecendo as raízes e morrendo. Agora, como salvar uma samambaia chorona? Muitas vezes, o que acontece? Quando você começa a jogar água demais na sua samambaia chorona, que ela ficar encharcada, o que vai acontecer primeiro nela? O que vai acontecer primeiro? Essas folhas aqui, eu vou aumentar uma folha aqui, que eu vou chegar mais perto para mostrar para vocês, tá aqui, ó. Ela vai tipo assim, escurecer, pretear e soltar. Cai. Aí começa, né? Começa. Talvez saia um brotinho, começa a sair, ele acaba caindo também. Aí você vai olhar no vaso seu aqui, ó, gente, chucha a mão no dedo aqui e vê que está encharcado, que está molhado demais. Que está encharcado, está molhado, então quer dizer excesso de água. Agora, você vê quantas vezes de água você joga na sua samambaia. Lembrando bem que igual mesmo, se a sua samambaia estiver no local que não bate a claridade por cima, você vai ter que regar menos. Quando é um local que bate claridade por cima, você vai regar mais. Essa é a dica. Essa aqui é uma Acuia 21. Vou dizer assim que esse vaso aqui comportaria, pelo menos aqui, ó, umas 200 ml de água. Então quer dizer, é muito pouca, né, água, né? Você jogaria aqui para essa samambaia, tá bom? Para essa samambaia. Então acaba soltando, começa a soltar, né? Começa a estar soltando as folhas.
E lembrando também, o vaso, gente, é bom ser bem drenado. Drenado é isso aqui, ó, bem drenado, bem furadinho por baixo. Se você jogar água a mais, essa água ela vai sair, ela vai embora, ela não vai ficar aqui dentro do vaso. Agora, se o vaso não é um vaso furado, que já aconteceu disso, de eu ter samambaia aqui, que eu furei e não, a água não foi embora, então pode acontecer o apodrecimento dos rizomas. Vou falar mais um pouco sobre isso, apodrecimento dos rizomas. Então, dá ali esse tanto de água, mais ou menos 200 ml. Agora, você vai julgar e vai ficar observando. Se a samambaia aqui ficou seco, você vai ter que jogar água. Se está úmido, deixa úmido. Então, muitas vezes, lugar que não vai a claridade por cima, você poderá ficar talvez 2 a 3 dias sem regar sua samambaia. Agora, se for no local que a claridade bate direto em cima, muitas vezes é 2 dias, ou se não, quase todo dia você vai ter que regar sua samambaia. Tá bom? Quando o sol bate. Mas aí, o que você faz? Como salvar a samambaia chorona? Primeira coisa, se você descobriu que as folhas estão se soltando e está caindo, está soltando as folhas e estão caindo, você vai verificar aqui primeiro se está encharcado. Você vê, opa, meu vaso está encharcado demais, estou jogando água todo dia nele. E a claridade aqui não bate por cima, ela bate de lado. Então a evaporação de água é menos. O que você faz? Parar de jogar água imediatamente. Você vai ter que parar de jogar água nela, para ela ver um secamento. Primeira coisa que você vai fazer é isso. Aí você vem notando aqui, ó. Tá úmido? Não. Aí se você olha, tá úmido? Tá ainda. Você não joga água. Continua olhando, verificando. Tá úmido? Não joga água. Agora, se você quiser também, se ela tá no local que não bate claridade por cima, você levar ela um pouquinho para mais perto da claridade, também vai ajudar para o seu vaso secar mais rápido, tá? Mas não coloca no sol direto, porque se a sua samambaia, ela, no lugar de ficar sombreado, você ir para um lugar para ela secar de uma vez, vai queimar as folhas tudo e vai ficar a situação pior. Então você deve chegar um pouco mais para perto da claridade, gente. A melhor claridade que tem para as plantas é a que vem de cima, não a dos lados, tá bom? Mas aí você vai colocar no melhor local que você tiver aí na sua casa aí, tá bom? Aí você muda para lá e vai deixar secar, né? Secando e secando aqui. Mas pode acontecer que é o seguinte, que você já encharcou tanto que não deu conta aí, né? Esses rizomas seu. E o que aconteceu? O seu substrato não era um bom substrato e tá aquela lama lá. Jogou água, a água não escorre, não sobe e fica lá aquela lama lá. E muitas vezes seu rizoma já começou a apodrecer. Aí o negócio, o que você vai fazer nesse caso aí? Que deu aquela lama no vaso, deu aquela laminha no vaso, tá aquele barro, o substrato já virou um barro ali. Não tem jeito, você vai ter que replantar a sua samambaia. Você vai ter que tirar, né? Tirar ela, eu não vou fazer aqui isso aqui porque a minha não está precisando disso. Mas você vai ter que tirar ela. Tirar a sua samambaia do vaso. E tirar aquela lama que está por baixo, tá? Por baixo, vai estar embaixo no fundo do vaso. Vai estar lá, toda lá, olha aqui também que não tem nenhuma minhoca. Você vai ter que tirar aquela lama redonda assim, ó, tirando. Mas preserva, gente, o rizoma e as raízes, tá? Preserva as raízes ali, o rizoma, vai tirando e vai arrumar um novo substrato, tá? Pode voltar para o mesmo vaso. Vai ter que arrumar um novo substrato para estar colocando embaixo e vir encaixando ela por cima, tá? Vem colocando ela de novo por cima no local e completa, né? Com substrato bem fofinho, gente. Substrato bem fofinho que você deve fazer isso. Agora acontece também de quando ela começa a apodrecer os rizomas, vai morrendo os rizomas, vai apodrecendo. Mas muitas vezes, se você for procurando lá, vai chegar, costuma sobrar um pedacinho pequenininho. De todos que apodreceu, né, ainda continua subindo. Só para você achar esse pedacinho pequenininho ali, né, você pode estar plantando ele também, que quem sabe ele sobrevive e dá origem
continua dando origem àquela samambaia que você plantou aqui. Então você vai ter que fazer isso, né? E fica controlado carrega, gente. Então, sem água ela vai morrer. A água demais vai descer aos rizomas. Se você tiver um vaso bem drenado, igual esse aqui, ó, e um substrato bem fofinho, você não terá muito problema, gente, com encharcamento. Porque um substrato bom, fofinho, ele de ficar úmido e não encharcado. Agora, que substrato que tem muitas vezes terra misturada ali, ele é um substrato que ele não deixa a água passar, né? E ele vira uma lama ali. Se tiver minhoca, ainda vai ser pior ainda. Vai virar aquela lama, a água vai bater lá e vai ficar quieta, não vai embora. A samambaia, muitas vezes, está numa sombra. Ela não vai absorver que é tanto de água e vai acontecer de a samambaia começar a produzir os rizomas aí. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com a rega, né? Com a rega. Então desse jeito aí, muitas vezes eu já consegui salvar a samambaia chorando aqui e deu lama, né? Com excesso de água, deu isso aí, eu troquei. Assim que eu descobri que o vaso tava tipo uma lama lá dentro do vaso, né? Dentro do vaso deu tipo um barro. Eu fui, tirei a samambaia, Você vai por baixo, tira o excesso, aquele barro que tá no fundo do vaso. Olha que tem algumas minhocas, põe o substrato novo fofinho e vem com a samambaia e completa ela aí, tá? Você pode fazer isso aí, gente. Quarto dia da lua cheia, você pode estar fazendo isso aí, tá? Você pode estar fazendo isso aí para recuperar a sua samambaia aí. Então, o melhor substrato que tiver, lembrando sempre fofinho, fofo, tá? Substrato fofo ali, pode ser a serrapilheira ou casca de pinos. Lembrando que esse substrato é bom estar decomposto, né? Que ele já está pronto ali para a samambaia já tá pegando o nutriente dele ali. Então, estou dando essas dicas aí que pode ajudar você, né? Salvar a sua samambaia chorona aí. Como salvar sua samambaia chorona encharcada. Seria isso aí que eu já fiz isso aqui. Mas tem muitas vezes, igual eu falei, já vai pro descendo, os rizomas pro descendo, sobra só um pedacinho assim, tá? Sobra só um pedacinho, você pode estar plantando ele. Mas tem vezes que não sobra é nada. Se demorar muito tempo, gente, não sobra é nada. As folhas começam a cair, vai caindo, né? Vai caindo um pouco mais, tá sem folha nenhuma. Tá sem folha nenhuma. Então, lembrando, primeiro, cessar a rega. Primeiro, cessar a rega, né? Mudar para um local mudar ela mais para perto da claridade, uma claridade bate em cima, se você é o melhor lugar que você tiver aí. E depois, esperou o dia, né? Chegou o dia aí da quarto dia do lua cheia, você tira ela, tira aquele substrato que está no fundo ali, que está tipo um barro ali, que não está um substrato bom, e replanta a sua samambaia. Lembrando, bem drenado, gente, bem drenado, tá bom? Cuia 21, 200 ml de água. Agora você tem que notar que dia que ela vai ficar seca, a água vai acabar. Você sempre notando, você viu o dia, você joga mais água. E olhar a coloração das folhas, que as folhas vão ficar murchas quando tá faltando água. As folhas é evidência. Então é bom a gente estar olhando. Aí você depois ficou sabendo o tanto de dia que você samambaia precisa de água. Aí é só você, o ano nosso tem 4 estações. Inverno é que você vai usar menos águas. Primavera, verão é onde a gente se rega mais. Outono, inverno, onde a gente se rega menos. Tá bom? Então, muito obrigado, Lúcia Aparecido, por perguntar. Espero ter ajudado você aí, né? Com a sua samambaia aí, tá bom? Mas a gente vai continuando dando dicas, gente. Tantas dicas aí, como tá cuidando da samambaia chorona, né? E a gente vai conseguindo, a gente vai aprender aí. A gente só persistir. Não desiste aí não, tá bom? Agora eu vou responder a pergunta de Maria Geralda. Carlos, o que está acontecendo com o vaso? Quando eu jogo a água, ela solta as folhas. Samambaia chorona, solta as folhas. O que acontece também isso aí? Maria Geralda, muito obrigado por estar perguntando. O que acontece aqui? Vou estar repetindo algumas coisinhas de novo aqui que eu falei. Então, o que acontece? Quando a gente joga água demais na samambaia chorona, ela está no local que vamos supor assim,
que não tem muita claridade, a claridade não é de cima, tá? Sempre a claridade é de lado, bate só mais nas folhas. Então pode ver um encharcamento de água. E essas folhas acontece delas tá soltando. Assim que ela começa a nascer, ela solta, tá bom? Outro caso também da samambaia chorona é que eu tenho uma espécie, tem duas espécies de samambaia chorona. Tem uma que ela solta os rizomas, anda do lado de fora do vaso, tá? E as folhas saem, tá? Essa que eu tenho aqui, não é natural dela sair fora do substrato. Então, o que acontece? Você tem que deixar ao menos 1 centímetro tampado de substrato também, para ela. Deixa 1 centímetro, né, de substrato tampando em cima dela, e ela continua a folha dela sair para fora. Porque muitas vezes essa samambaia igual que eu tenho aqui, ela não, o rizoma dela, né, ela não sai para fora, só fica debaixo do substrato, né, mas só que mais superficial 1 centímetro ali, 1 centímetro mais ou menos abaixo. Se tiver sem substrato, a folha queima, ela não sai, tá? Então precisa de estar pelo menos 1 centímetro ali. Você vai verificar isso. E verificar a água, né, na sua samambaia. Pode ser que ela está encharcada demais, então a folha, encharcamento, né, dá isso, que a folha acaba soltando e caindo, tá? Você deve estar verificando isso. Outra coisa, verifique que o seu vaso não, que tenha minhocas aí dentro do seu vaso aí também. Também porque ele atrapalha o desenvolvimento das raízes, né? E pode também dar ajuda da encharcamento no vaso, né? As minhocas aí, encharcamento no vaso. E pode também estar fazendo isso. Ou se não, algum tipo de doença. Mas isso aí talvez é raro acontecer isso aí. Você falou, jogo água e as folhas caem. Então verificar isso aí, tá? Verificar isso. Se a samambaia se estiver num lugar que está muito sombreado, coloque ela no local mais perto, não direto agora, né? Já que ela é num lugar sombreado, você tem que fazer uma adaptação, né? E é bom que a claridade venha de cima. Claro que igual mesmo eu tenho uns aqui, ó, a claridade vem de lado, mas você vê que o desenvolvimento delas não é muito bom. Mas muitas vezes não temos um local adequado, então a gente vai deixar no melhor lugar que a gente tem na casa da gente aí. Então verificou isso, né? Verificou isso aí tudo no vaso aí, né? Verificou isso aí, né? Para você notar, isso está acontecendo agora, ou tem muito tempo que acontece, ou pode acontecer, gente, de esporadicamente, uma folha ou outra acontecer isso, né? Mas depois volta normal, já aconteceu comigo aqui. Algumas acontece isso, a folha vai aqui, ó, as costas está saindo, briteia tudo, solta, mas depois volta normal, não continua acontecendo. Mas se continuar, é provável encharcamento de água. E notar e ver que é um substrato bem fofinho no seu vaso aí. Caso ao contrário, né? Caso ao contrário, que talvez virou um barro aí dentro do seu vaso aí, você vai ter que fazer o replantio dessa. Foi as primeiras informações que eu passei aí para Lúcia Aparecida aí, tá bom? Agora Priscila Andresa, aqui, ó, a minha samambaia está amarelando as folhas. Será que é o calor? Priscila Andresa, essa semana aqui mesmo, semana que passou, teve uma onda de calor aqui em Minas Gerais, aqui pertinho de Belo Horizonte, aqui, uma onda de calor, que a gente está mandando aquele vapor quente de calor. Tá? Isso pode sim fazer, não sei qual estado você mora, pode sim fazer amarelar, né? Aqui, amarelar suas folhas, né? Aí o que você vai fazer nesse caso aí, né? Se o calor, né? Você vai ter que regar um pouco a mais. Mas lembrando, se a sua samambaia estiver num local sombreado ou longe de casa, onde a claridade não bate por cima, tá? Não bate por cima, não, isso pode não ser, né, o calor. Agora, se a sua samambaia estiver num local que bate raio do sol filtrado nela, né? Pode estar acontecendo isso de o calor tá amarelando a folha da sua samambaia. Também pode ser, uma samambaia, pode ser também igual essa daqui, ó. Tá um pouco amarelada essa daqui, ó. Aqui um pouco queimada do frio, né? Que a gente passou por um inverno meio rigoroso. Tá aqui, mas é uma folha velha, uma folha antiga. Então essa folha antiga aqui, né? Essa folha antiga,
ela vai amarelar natural. Essas folhas dela sai tudo assim, ó, vai ficar só o fiapo do caule da folha, vai cair tudo e depois ela por si só vai se desprender. Ou se não, você mesmo poda ela, tá bom? Então pode acontecer da sua samambaia, esses são os menores da sua samambaia, tá amarelando as folhas aí. E aí, verificar a regra, tá úmido, não encharcado, então você sabe que não é água. Então você vai passar o local que ela tá. Bate sol direto? Pode ser, e você vai ter que regar mais. Mas lembrando, lembre-se, fica úmido e não encharcado, né? Porque a samambaia, ela vai trocando de flor. As folhas velhas vai sempre amarelando e caindo, e vem saindo as folhas novas, principalmente samambaia chorona e outras samambaia aqui. Então, muito obrigado por suas perguntas. Espero ter ajudado a todos vocês que me perguntaram aí. Ou, né, como, né, o tempo é o suficiente, mas por a gente não tá fazendo, a gente não faz as coisas direito, né? Aí muitas vezes não dá para a gente estar respondendo todo mundo. Mas tem muitas pessoas para me estar respondendo e aos poucos aqui eu vou me regularizando aqui, viu? Não está sendo fácil não, mas a gente vai estar conseguindo aí, né? Tá dando para fazer também menos vídeo aí. Muito obrigado a todos vocês que dão seus comentários. Thank you very much. Direto daqui da região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Este é mais um vídeo do canal da Casa Casinha. Até o próximo vídeo.